Então, a gente tem, na aula passada, falamos um pouco sobre o legado do mundo grego, tá? Falamos um pouco sobre o mundo grego, tá? Falamos como que o mundo grego foi sendo constituído ao longo do caminho, ao longo dos séculos, tá? E mais importante do que o mundo grego em si foi a cultura grega em outros lugares. Esse processo é chamado helenismo, tá? O helenismo você vai encontrar em diversos outros lugares, tá? Lugares os mais diversificados possíveis, tá? Inclusive, nós temos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, alguns personagens bíblicos que são extremamente influenciados pelo processo chamado helenismo, e esse processo vai marcar toda a antiguidade. Nós chegamos aqui num outro momento, que é o mundo romano, a chamada, e aí a gente completa a chamada antiguidade clássica. Como um professor meu antigo falava, antiguidade, né? Antiguidade clássica, tá? Quem saberia me dizer o que é uma coisa clássica? Não precisa responder, mas pensa um pouquinho, né? O que seria uma coisa clássica, tá? Por exemplo, os Beatles é algo clássico? Ou Fusca é algo clássico? Ou Michael Jackson é algo clássico? O que vocês acham? O que caracteriza uma coisa como sendo clássica, tá? Uma coisa é clássica quando gera outras coisas. Uma coisa deixa de ser clássica ou não se torna clássica, melhor, quando ela morre em si mesma. Por exemplo, pensa aí. Fala o hit do Carnaval de 2017. Quem saberia? Ninguém, porque não é clássico. Agora, se eu botar para você que o Bolero de Ravel, por mais que você nunca ouviu uma ópera ou nunca viu música clássica, você pelo menos vai identificar que isso é uma obra clássica. Clássico também nem sempre é erudito. O que é erudito? Você for numa linguagem um pouco mais materialista, o erudito é a chamada classe dominante. Deixa eu ver se o Vitor está aqui, peraí. O Vitor está tentando pedir para participar. Peraí que eu já adiciono ele aqui. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo achar o e-mail dele aqui. Eu não sei por que deu zica hoje os links, viu? Sinceramente, primeira vez que isso acontece, né? Dá uma zicada no link. Deixa eu ver aqui o e-mail do Vitor. Peraí. Vamos lá, vamos voltar. Então,
Nem sempre uma coisa que é clássica é uma coisa também boa, tá? Por exemplo, não sei se eu contei para vocês algum tempo atrás, nós tivemos uma reunião na UCP. Não foi na UCP, não, foi lá numa faculdade lá no Japão que eu trabalho. E aí, tinha uma coisa que era tradicional, só que era uma idiotice. E aí um dos interlocutores falou assim: ah, mas essa tradição tem mais de 500 anos. Eu falei assim: tá, mas é uma tradição idiota. As tradições podem ser também tradições idiotas, tá? Agora, isso não se aplica à temporalidade grega e romana. Como eu disse para vocês, o legado do mundo grego e o legado do mundo romano é grandiosíssimo, é gigantesco. E é por isso que se chama esse período da história, dividido pelo intelectual francês, né, pelos intelectuais franceses, né, num movimento chamado positivismo, mais tarde, né, de história antiga clássica. Tá? Basicamente é isso. Clássico é porque vai gerar outras coisas. Se no mundo grego o maior legado do mundo grego é a filosofia, no mundo romano o maior legado é o direito. A gente vai chegar um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco disso. Isso aqui eu já falei um pouquinho na aula passada, né? 753 a.C., pequenas aldeias habitadas por latinos deram origem a Roma. Entre eles se destacam os etruscos, os reis etruscos, que ficavam aproximadamente 100 anos no território ali da Península Itálica, né? Aqui tem um pouco do que era esse território aqui circundado, tá? E a gente já tinha aqui o grande território que depois viria a empreender as famosíssimas guerras púnicas, tá? Primeira e Segunda Guerra Púnica, entre Córcega, Sicília, Cartago e própria Roma, tá? Esse território aqui e esse território aqui não eram romanos. Só que esse território aqui impediu que Roma dominasse todo o mar Mediterrâneo. Num primeiro momento, Cartago e Roma coexistiram muito bem. Inclusive, fizeram tratados de comércio, tratados militares, aquela coisa toda. Mas você coexiste muito bem com alguém que é menor do que você, tá? Isso aí é tática de guerra. Com um menor, você coexiste muito bem. Com alguém que se equipara, ou que é maior que você, né? Se equiparar, você tem que pelo menos tentar empreender alguma pressão. Se é maior que você, ou você parte para a luta, como Cartago partiu, ou você recua, né? Já falei um pouco dos reis etruscos. Aqui a gente tem basicamente a fundação de Roma através de um pequeno povoado. Os etruscos e a República Romana. Eu parei basicamente. Oi? Desculpa te interromper, mas Cartago que partiu para cima de Roma? Não necessariamente, tá? Na Segunda Guerra Púnica, eles tentaram uma revanche, né? Na primeira, foi Roma que invadiu Cartago. Na segunda, foi Aníbal que tentou invadir Roma, inclusive com elefantes passando pelos Pirineus, né? É uma obra, assim, monumental. Depois, se vocês quiserem, tem um documentário que eu acho que é da BBC, que fala sobre esse empreendimento militar de Aníbal, né? Que foi gigantesco e foi inimaginável você passar com elefantes pelos Pirineus, né? Em vez de ele fazer assim, ele contornou pela Espanha, uma loucura total, mas chegou lá, chegou perto, tá? A gente vai ter aqui, na República Romana, especificamente aqui nesse quadradinho aqui que eu grifei, República Romana de 509 a 27 anos antes de Cristo, algumas intuições do que nós temos hoje por processo de governança, tá? Por processo governamental. Claro, se você pegar alguém, principalmente do direito, de uma disciplina que eu falei que vocês, de repente, podiam, mais tarde, tentar pegar como disciplina eletiva, chamada teoria do Estado, você vai falar que o Estado moderno nasceu com Hobbes, tá? Principalmente com um livro de Hobbes chamado Leviatã. Ele vai colocar qual é o papel do Estado, enfim.
Mas, se a gente analisar como funcionava a administração da República Romana, isso não foge muito do que a gente tem hoje, imediatamente, nas nossas repúblicas ditas consolidadas, tá? Vamos olhar primeiro esse quadrinho, que era a estrutura de poder durante a República Romana, tá? A gente tinha câmaras, tal como temos hoje, tá? Então, se a gente puder dividir hoje os três poderes e espelhar esses três poderes na República Romana, é muito interessante, tá? Por exemplo, hoje a gente tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, ao contrário, executivo, legislativo e judiciário. Isso é a lei dos três poderes, tá? O que acontece? O poder executivo, ele pode propor leis, só que ele geralmente acolhe, sanciona, tá? Ou refuta leis das assembleias senatorial, tá? Dos senadores, ou da Câmara dos Deputados Federais. Essa é a instância superior. Existe os três poderes também nas legislaturas municipais e estaduais. A legislatura municipal, o chefe do executivo é o prefeito. A Câmara dos Deputados é a Câmara dos Vereadores. E não existe Câmara do Senado Municipal. Você tem outras câmaras que também participam do processo de governança, como Conselho Municipal de Educação, Conselho da Criança e do Adolescente, outras câmaras que fazem parte do processo de governança. No processo estadual, a gente tem o chefe do legislativo, o governador, nós temos a Câmara dos Deputados estadual, tá? E esse é o processo de governança do Estado. Do Estado-federação, nós temos um chefe do executivo, duas câmaras legislativas, os deputados federais e o Senado Federal. E essas câmaras dialogam entre si, ou deveriam dialogar entre si, encaminham leis para o chefe do executivo e, da mesma maneira, o chefe do executivo pode encaminhar leis para essas câmaras, sempre amparado pela legislação vigente, que é a Constituição do país. Gente, isso é exatamente o que acontecia em Roma. Roma vai intuir o que é uma república. E por isso que o maior legado do mundo romano é o direito. Porque todas essas assembleias estavam prescritas em lei. Claro que a gente vai ter uma intuição disso no mundo grego. Não foi o romano que inventou esses nomezinhos, tá? Quem inventou isso foi Péricles, foi Solon, tá? Legisladores gregos. Mas quem vai empreender isso de uma maneira monumental por quase 500 anos é o mundo romano. Claro que quando entra o Império, 27 anos antes de Cristo, essa organização política continua, mas perde poder, tá? Então vamos lá, quem são os senadores? Compostos por 300 membros. Dirige a política externa e interna, controla a atuação dos magistrados e propõe as leis. Aí a gente tem o Senado. O Senado também era eleito, tá? Quem podia votar no senador? Por exemplo, é exatamente igual no mundo grego. Quem votava no senador? Os eupátridas, tá? Quem era os eupátridas do mundo romano? Quem sabe? Como é que é o nome? Maiara? Eram os patrícios? Patrícios, muito bem. Tá? Os patrícios eram os eupátridas do mundo romano. Quem eram os patrícios?
além de ser os bem-nascidos, tá? Então, você tinha sangue romano, tá? O romano, ele vai quase que copiar do mundo judaico essa questão de sangue também. Quem tem sangue romano, mas tu podia comprar também, então você se tornava um romano. Então, quem tinha posse romana, quem era cidadão romano, ou por herança, ou por direito. Por exemplo, você pega lá novamente um personagem bíblico, tá? Paulo. Paulo é cidadão romano porque a cidade que ele mora recebeu. Acho que tem alguém tentando entrar, né? Deixa eu ver quem é aqui. Isso. Porque a cidade que ele morava, que era Tarso, recebeu uma benesse do imperador e toda a cidade virou uma cidade de patrícios, uma cidade de cidadão romano, tá? Então o Senado era eleito. Se você quiser ver uma referência muito interessante, que é quase uma leitura obrigatória, não apenas para quem estuda história, tá? Mas para quem, de certa maneira, Ô, Mayara, peraí que eu, sem querer, não permiti a entrada da Mayara, peraí. Eu pedi a Mayara 2 vezes de entrar na sala, agora foi, permiti. Foi. Tá falando o que mesmo? Esqueci. Ajuda, o que eu tava falando? Você começou a Acho que falar. você ia recomendar alguma coisa para ele. Isso, obrigado, obrigado. Então, você pega um dos livros mais interessantes que tem no mundo romano. Lembra que eu falei para vocês que os filósofos romanos não são isso tudo? A gente vai ter Tito Flávio, Quintiliano, mas a gente tem um filósofo romano que tem uma certa relevância, principalmente na pedagogia, tá? Que é Cícero. Cícero tem um sobrinho que vai se candidatar a senador. E ele chega para o tio e fala o seguinte: tio, o que eu devo fazer e falar para me tornar um bom político? O que o Cícero fala para ele? Meu sobrinho, nunca diga a palavra não à plebe. Esse é o manual de política do Cícero, que é simplesmente sensacional. Vale a pena ler. Tá? Não é plebe ou não há plebe? Não dizer não ao povo. Ah, tá, não há plebe. Entendeu? Então, por exemplo, nunca diga a palavra não. Fala assim, eu vou tentar, eu vou ver as possibilidades, vou consultar as minhas bases. Agora, não fale a palavra não. E ele continua. E se um dia, por acaso, você conseguir alguma benesse para algum dessas pessoas que não ouviu da sua boca a palavra não, ele vai ser eternamente um eleitor seu. Um pouco do que a gente vive hoje, né? Tem pessoas que seguem políticos cegamente, tá? Independente de que lado for. A gente tem a Assembleia Popular. A Assembleia Popular vai eleger os tribunos da plebe, que são eleitos anualmente e podem anular as decisões contrárias ao interesse da plebe. Então, olha que interessante. O Senado era uma elite, tá? Uma elite intelectual, inclusive. Só que dentro do Senado tinha a Assembleia Popular, que eram os tribunos da plebe, que a plebe elegia para o cara meio que contrapor os interesses apenas da elite. Só que o que acontecia? Geralmente os tribunos da plebe eram cooptados pelo Senado. Então, o negócio era meio estreito, tá? A gente tem a Assembleia das Tribos, que também estava dentro do Senado, que elege a Edes, que são eleitos anualmente e supervisionam os serviços públicos. Seria como que os vereadores hoje, tá? Então você vê que tem instâncias muito superiores como senadores
E tem instâncias que também são eleitas como se fosse uma subsecretaria para analisar se as coisas estavam sendo feitas. A gente tem eleitos ainda anualmente os questores, que seriam tipo uma Receita Federal, que contaria o tesouro, tá? E a gente tem a Assembleia Centuriata, é um outro bloco, tá? Que participam todos os cidadãos, aprovam as leis e elegem os magistrados. Aqui seria tipo uma Câmara dos aristocratas. Participavam todos os cidadãos, mas não eram todos os cidadãos, visto que Roma tinha 70% da população escrava. Então, só participava da Assembleia Curiata, Centuriata, na verdade, os patrícios, tá? Aprovavam as leis e elegiam os 2 magistrados, tá? O primeiro magistrado era o censor, eleito a cada 5 anos. Eles faziam o recenseamento da população, cuidavam da arrecadação do imposto, tá? E das obras públicas. E eram também responsáveis pelos bons costumes. Tudo isso tem até hoje. Se você pegar os censores e os questores, hoje são como a nossa Receita Federal. Os censores seriam tipo IBGE, tá? E também o Código de Postura Municipal. Por exemplo, em Petrópolis, você passar por determinados bairros em Petrópolis com um carro de som anunciando que vai ter uma festa, eles vão mandar você desligar. Porque no Código de Postura Municipal não pode. No Código de Postura Municipal não pode ter outdoor em determinados lugares. Tem uma série de coisas. Isso quem fazia lá eram os censores. Tá? Os pretores. Quem eram os pretores? O pretor seria o ministro da Justiça. Daí que vem guarda pretoriana. Tá? Você pega, por exemplo, a gente tem vários julgamentos no Império Romano, mas sendo um julgamento muito interessante, o julgamento do próprio Jesus. Tá? Por exemplo, vai falar que Jesus entrou no pretório. Só que Jesus está na Judéia. Na Judéia tinha pretório? Não, mas tinha guarda pretoriana que cuidava do governador. Então, era uma tropa de elite, e dentro dessa tropa de elite, os comandantes dessa tropa, tá? Cuidavam também da justiça. É como se o nosso exército e a nossa polícia tomassem conta dos tribunais também, tá? A gente tem a Assembleia Curiata, diferente da Assembleia Centuriata, tá? Daí que vem a palavra, dentro da Igreja Católica, de cúria. Cúria diocesana, já vou falar isso, tá? Copiado aí. Essa Assembleia Curiata vai eleger 2 cônsules, eleitos anualmente. Deixa eu ver aqui, a Letícia está pedindo para participar, né? A Letícia entrou? Conseguiu entrar? Entrou, Letícia? Responde, por favor. Entrou. Entrei, Bruno. Obrigada. Opa. Peraí. Foi. A gente tem os cônsules eleitos anualmente. Eles comandavam o exército e coordenavam a vida pública. Esses cônsules, que eram eleitos anualmente, tu vê que interessante? Os mandatos são todos pequenininhos, tá? O maior era do censor. E que, na verdade, eram os que mais trabalhavam. Ser cônsul em Roma, gente, era uma maravilha, tá? Além de comandar os exércitos, eles também coordenavam a vida pública. E aí que é interessante, olha que interessante, Mal. Os ditadores, eles eram escolhidos por um período de 6 meses. Então, por exemplo, quando o bicho estava pegando, eles escolhiam o ditador para o cara ter um carimbo só.
e as coisas andarem um pouco mais rápido. Eles eram escolhidos pelos cônsules, em circunstâncias extraordinárias. Teriam um poder absoluto. Por exemplo, vamos colocar que a gente está em Roma, tá? Somos todos patrícios, tá? E o Vitor é um cônsule. E aí, nós somos também cônsules e queremos que as coisas do tempo do Covid-19 tenham um pouco mais de rapidez. Nós vamos eleger o Vitor ditador. Nós temos isso na nossa república, que é chamada o estado de calamidade pública. Quando tem estado de calamidade pública, gente, o governo pode gastar irrestritamente. O governo gasta sem fazer licitação. Tá? Então, muita gente fica rica nesse período, né? Porque pode comprar sem licitar. Gente, essa estrutura de poder, se você olhar direitinho, ela era perfeita. Perfeita. Por que não dá certo? Porque quem vai empreender são pessoas. Tá? É bem interessante. O que vai acontecer? Vai começar agora a expansão territorial. Roma começou aqui, ó, nesse territóriozinho, nessa bolinha aqui pequenininha. Lá, com aproximadamente 753 anos de Cristo, tem a lenda de Rômulo e Reno, que fundam a cidade de Roma. Mas Roma começa aqui, ó, aqui no norte do hoje que a gente chama Itália. Tá? E eles vão se espalhando pela bota. Tá? Depois tomam Messina, que era um porto muito importante para a primeira cruzada. Tá? Vocês vão estudar isso com o professor querido Marcos Levi. Tá? O porto de Messina era um porto famoso para empreender a viagem até Jerusalém. Tá? Muitas vezes a viagem ia até Alexandria, e de Alexandria ia por caravana até Jerusalém. Era um porto também que rivalizava com Atenas, não no período grego, mas no período romano, tá? E também com a cidade de Pérgamo. Daí que vem a palavra pergaminho, tá? O mundo romano, minha gente, vai dominar isso aqui tudo, tá? A gente tem o território romano e o território cartaginês. Cartago era uma grande cidade. Ela dominava um grande império. Ela dominava também uma costa do Mediterrâneo muito grande, tá? E aí tem a primeira Guerra Púnica. A gente tem a primeira, que é Roma invadindo Cartago, em 264 a 241. Depois Aníbal, com a famosíssima Batalha de Zara, que é justamente essa batalha que vai ser com elefantes. Vale muito a pena pesquisar. E depois, 4 anos, tá? Que Cartago é destruído. Tem algumas lendas que são até engraçadas de você imaginar, que falam que o romano jogou sal no território cartaginês para não nascer nada lá. Tá? Isso é uma lenda. Por quê? Porque o sal era um produto, era uma moeda de troca. Daí que vem a expressão salário. Tá? Então, o sal era algo muito precioso. Então, dificilmente jogaram sal em Cartago. Mas eles destruíram Cartago verdadeiramente, inclusive com uma batalha náutica famosíssima, que depois os imperadores romanos, enlouquecidamente, enchiam, é isso mesmo, gente, enchiam o Coliseu de água e representavam essa batalha dentro do Coliseu. Gente, tu imagina isso. Imagina a gente alagar o Maracanã e colocar navio ali dentro, um lutando com o outro, enquanto a arquibancada está lotada. Era exatamente isso que Roma fazia. Você não tem noção da ostentação que era viver em Roma. Tá? A gente tem expansão romana até o século I a.C. Então, o império
ele não se torna gigantesco antes de Cristo. Ele vai se tornar gigantesco depois de Cristo. Isso é muito interessante. Tá? Você vai ter o primeiro imperador, né, 27 anos antes de Cristo. Daqui a pouco a gente vai olhar isso, tá? Se der tempo. Mas você não vai ter um império ainda gigantesco. Você está percebendo, um império gigantesco. Mas não o Império Romano, que vai até a Bretanha. Da Arábia, aqui embaixo, ó, a setinha, tá? Até a Bretanha. Daí que vem Grã-Bretanha, tá? Aqui a gente tem esse mapinha, Roma e suas possessões em 201 a.C., após a Segunda Guerra Púnica, a destruição de Cartago. Cara, quando eles destroem Cartago, é tipo assim, olha, nós vencemos Cartago. Nós podemos ganhar qualquer um. Se nós ganhamos o império que rivalizava com a gente em qualquer coisa, a gente pode invadir qualquer povo. Foi a vitória em Cartago que deu o ímpeto romano, vou usar uma palavra do século 19 e 20, tá? Isso sim é um anacronismo, mas só para vocês, só para ilustrar, tá? Isso vai criar um processo de imperialismo romano, tá? A gente não tem o imperialismo, tá? No século 18, 19, né? Depois o imperialismo norte-americano, tá? A gente tem, depois da destruição de Cartago, um processo, sim, que a gente pode dizer que é um imperialismo romano. Por quê? Porque eles vencem Cartago e eles falam assim, pô, a gente pode invadir qualquer lugar. E eles começam a invadir. Tá? A gente tem aqui conquistas no século I. Isso aqui é muito importante. Tá? Quem vai conquistar a Gália? Quem saberia? Ninguém? Maria, quem conquista a Gália? Gália? Ah, Os romanos? tem. Não, os romanos. Eu fico com medo de responder e pagar mico. Não, meio ponto. Os romanos conquistaram a Gália. Mas quem foi? Quem foi a pessoa que conquistou a Gália? Júlio César? Júlio César, muito bem, então. E aí que vem a frase famosa. Ele vai, faz uma campanha na Gália, tá? A Gália hoje que seria a França, tá? Um pedaço a Gália era maior do que só a França. Era um pedaço da França e hoje da Alemanha, que seria a Germânia. O que ele faz? Todo mundo queria a Gália, porque o território galês daria possibilidade, aqui no mapa, na setinha, ó, daria possibilidade de eu depois invadir a Bretanha, tá vendo? Ó. Olha que interessante. Exatamente como fez quem? Hitler. Aqui, gente, é a famosíssima Normandia, tá? Que é o Canal da Mancha. Tá? O Hitler aqui na França ficava jogando bomba em Londres, com os famosos V2. Então, esse território, gente, antes de Cristo, já era um território nevrálgico, já era um território estratégico. O que acontece? Quando o Júlio César vence, consegue tomar a Gália, ele entra em Roma e ele rompe o rio Rubicão. Era proibido um general entrar em Roma com o exército. Por quê? Porque eles tinham medo de que o cara que entrasse com o exército tomasse o poder do Senado. Tá? O que o Júlio César faz? Entra com uma legião, rompe o Rubicão, e daí que vem a frase famosa, Ale jacta est, a sorte está lançada, e ele chega ovacionado em Roma. O que os senadores fazem? Com medo dele tomar o poder militarmente, elege ele ditador. Olha a treta, né? E aí a gente tem o famosíssimo primeiro triunvirato, né, com Júlio César, Ale
jacta est, a sorte está lançada, juntamente com 2 patrícios. Como é que era o nome do rio? Rubicão. Isso, tá? Juntamente com 2 patrícios, tá? Pompeu, que era um aristocrata, e Crasso, que era um militar. Daí que vem a expressão erro crasso, tá? Não é erro crato, não, tá? Crato é outra coisa, tá? Crato é um legislador romano. Crasso é um militar. Por quê? Eu não vou contar isso agora, porque senão vai perder a graça quando a gente entrar em historiografia romana. Você vai entender por que o Júlio César, quando sai de casa, ele vê uma palmeira caindo, ele não invade a Gália. Você vai entender por que Pompeu, quando chega no Egito, ele sente que vai ser assassinado e tenta fugir, mas morre. E você vai perceber por que Crasso cometeu um erro militar. Só que isso é assunto para mais tarde, quando a gente entrar em historiografia romana. Toda essa revisão, meus queridos, eu sei que de repente pode estar sendo um pouco enfadonho para vocês, mas depois vocês vão me agradecer veementemente. Vai fazer sentido quando a gente pegar e espelhar a historiografia desses lugares com a história desses lugares. E aí vocês vão entender, eu vou conseguir me explicar, se Deus quiser, perfeitamente, por que esses caras escreviam a história dessa forma e não dessa, por que o grego escrevia assim, por que o judeu escrevia daquela forma, e assim sucessivamente. Júlio César, como ditador, fez um governo muito rápido. Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Quando você está falando aí que ele já é escolhido um ditador, então estão dando uma nova conotação para esse de ditador, que não é o mesmo ditadores que você tinha falado que era escolhido pelos cônsules, certo? Não, ele foi escolhido pelos cônsules. Toda a administração romana ficava dentro do Senado. Tá? Vou voltar aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, ficava debaixo do guarda-chuva do Senado. O Senado romano era um grande complexo que embarcava todas essas assembleias. E o Senado romano, vendo o camarada chegar com um exército em Roma, foi como um prêmio para ele por ter vencido a Gália, entende? Porque tu imagina, Roma queria a Gália há quase 400 anos. O cara chega e vence. Pô, vamos dar um prêmio pro cara dele se tornar um ditador durante 6 meses, para meio que fechar a carreira do cara. E ele se tornar um cara mais conhecido de Roma, de todos os tempos. Foi isso. Foi quase que um título honorífico. Tá? Já viu quando, por exemplo, um militar vai se aposentar e aí ele sobe de patente? Tá? Ou quando você tem um padre na administração eclesiástica, que já é um padre idoso, e ele recebe o título de monsenhor, de cônego. É um título honorífico. Mas o que aconteceu com o Julinho? Ele não devolveu o poder, pô. Ele quis o poder só para ele. Passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, aí, ó, mataram o cara. Por que mataram o cara? Porque ele não devolveu o poder? Não. Porque ele começou a limar a galera que tinha privilégio. Ele anistiou os inimigos, tá? Então, o que acontece? Alguns inimigos do Senado que estavam presos, que não eram inimigos dele, ele soltou. Ele fez uma reforma de administração pública. Por exemplo, se você for em Roma hoje, tá? Se você for em Roma hoje, você vai ter
um sistema de esgoto que foi feito por Júlio César. Você vai ter um sistema de drenagem pluvial que foi feito por Júlio César. Então, assim, as obras dele foram espetaculares. Por quê? Porque Júlio César, ele teve um affair lá, vocês sabem, né? Com Cleópatra. Inclusive, tiveram um filho chamado Cesáreo, tá? E ele viu o que era o Egito. Bruno, Oi. desculpa te interromper de novo. Primeiramente, tadinha da criança, que nome horrível. E segundo, então, quando Júlio César foi eleito ditador, não tinha nenhuma crise estatal acontecendo? Não, muito pelo contrário. Roma estava numa ascensão. Uhum. Tá? Foi mesmo um título a caráter de, pô, valeu por ter feito isso pela gente, toma aí. Foi um louro para ele. Foi um título Um agrado. Um agrado. Um agradecimento. Isso, só que o senador estava assim, né? Uhum. Porque, assim, ele era popular, tá? Ele tinha um exército na mão dele. O que a gente faz para agradar esse cara? Para esse cara ficar nosso amigo e não matar todo mundo. Dá um título de ditador para ele por 6 meses. Né? Então, foi um pouco isso. Você pegar a história romana, quem vai falar isso muito bem é o Pierre Grimal. Tá? O Pierre Grimal, que os livros não estão aqui na minha mão, os livros estão lá no CP, porque eu ia dar essa aula para vocês agora. Né? E aí teve o Covid. Mas depois eu vou mostrar o livro para vocês na mão. Tem o Pierre Grimal, gente, vale muito a pena. Tá? Ah, Bruno, não tem nenhum livro sobre Roma. Compra um livro do Pierre Grimal. Tá? Não compra livro de perfumaria, não. O que é livro de perfumaria? Roma é o livro de ouro do Império Romano. Essa porra não existe. É impossível você estudar o Império Romano com um livro. Como é impossível a gente exaurir o conteúdo de história romana em 1, 2 aulas. Isso aqui é só para vocês ficarem apaixonados pelo que é Roma. Tá? A gente vai ter o assassinato de César no Senado Romano. Tá? Essa pintura não está muito bonita, não. Tem outra mais legal. Aí tem a frase famosa, né? Et tu, Brutus. Tá? Até tu, Brutus. Et tu, Brute. Por que até tu, Brutus? Porque quem fez Brutus senador, tá? Quem fez Brutus senador foi Júlio César. Júlio César era tio, tá? Era parente próximo do Brutus. Tem algumas literaturas que falam que, inclusive, Júlio César iniciou o Brutus à sexualidade. E isso era uma honra, assim, gigantesca para uma pessoa. Ah, Bruno, não entendi. Como assim? O Júlio César iniciou o Brutus à sexualidade? Sim, tá? Isso era comum no mundo grego, era comum no mundo romano. Isso também não conotava relações homoafetivas, tá? Isso era comum no mundo romano. A palavra homoafetividade, homossexualidade, tá? Só surge no contexto de judaísmo. Quando vem a pregação judaica em Roma, tá? Aí são os judeus e os romanos vão atribuir isso a um pecado do Antigo Testamento, chamado pecado da sodomia, o pecado de Sodoma e Gomorra, tá? Isso é muito interessante. Essa relação entre Brutus, ficou impressionado, Mauro? Essa relação entre Brutus e Júlio César era extremamente próxima e familiar. E é por isso que quando o Brutus dá a facada, ele fala, pô, cara, até você, que eu fiz senador, até você que temos uma relação de amor próxima. Então isso é muito interessante, muito forte, essa passagem da história romana. E é interessante que cada senador dá uma facada, para não imputar pena no Senado. Porque se eu sou um senador romano e eu mato Júlio César, os outros senadores vão me prender. Agora, se o Senado inteiro mata o cara,
Aí não é uma pessoa, é o cara. É igual hoje eu ouvi a entrevista lá do ministro da Saúde, e ele falou, não é o ministro, é o ministério. Aqui não foi o senador que deu a facada nele. Foi o Senado. Entende? Não foi a pessoa, foi a função. Interessante, né? Que as coisas se repetem. Tá? E aí vem o segundo triunvirato. Se aqui, no primeiro triunvirato, com Júlio César, Pompeu e Crasso, a gente tinha Júlio César e Pompeu assim, tá? Júlio César num patamar, mas Pompeu assim também num patamar quase que parecido. Putz, aqui não. Aqui a gente tinha Otávio numa luz inacessível, Marco Aurélio e Lépido lá embaixo. Tá? Marco Aurélio, ele, tal como Júlio César, se apaixonou por Cleópatra. Ficou com a famosa tetrarquia do Egito e morreu por lá. Lépido, Marco Antônio, né? Oi, Marco Antônio, isso. E foi morto por lá. Lépido, aos poucos, foi caindo, e o Otávio vai e vê e intui a possibilidade de um ditador vitalício. E aí ele se torna imperator. Tá? Isso aqui é a estatuazinha do Baco também. Tá? E aí o Otávio Augusto se torna o primeiro imperador romano, 27 anos antes de Cristo. E é interessante você ver os atributos que ele mesmo incute em si, tá? Como imperator, que é imperador, tá? Pater, patrie, pai da pátria, tá? Príncipes, senatorum est. Oi? Eu ia perguntar se esse senatorum, como é que se escreve? Depois eu boto no grupo, tá? Senatorum, como sanatório, sanatorum est, tá? Uhum. Ele se torna depois pater patri príncipes senatorum est, tá? O príncipe dos senadores, e uma coisa que vai dar uma guinada no mundo romano. Augusto. O que é Augusto? Deus. Ele não é apenas o general supremo, ele não é apenas o príncipe dos senadores, o pai da pátria romana, ele é Deus. E sendo Deus, ele é o Pontífice Maximus, a ponte em que liga todos os deuses a ele. Ele é a ponte entre os outros deuses. Olha que coisa impressionante. E aí Roma, com Trajano, que é outro imperador, de 98 a 117 depois de Cristo, tem um máximo de expansão. Então é um pouco furado. Depois eu vou combater isso, tá? Depois eu vou falar o contrário. Provavelmente na quarta-feira, tá? Se você pega Agostinho de Hipona, ele vai criar toda uma tese para defender que o cristianismo não foi a causa da queda do Império Romano. E existem outros historiadores que vão falar que não, é muito ao contrário. O cristianismo foi a causa da queda do Império Romano. É o início do fim. Mas isso é assunto para quarta-feira.